Senhor, Ele é bom, Ele sabe amar e Ele com certeza sabe cuidar. Paulo, quando chega no capítulo 28 do livro de Atos, e que a Bíblia declara no verso 31, que ele pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade. Eu acredito que Paulo chega a uma maturidade missionária, de compreensão, de que com todas as lutas nós não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Observe que no meio da jornada de Paulo até chegar a Roma, Paulo ele enfrenta uma situação, aliás, várias situações de açoite, de prisões, de calúnias, de divisões. E Paulo ele não perde o foco, irmão. Paulo ele não abre mão de fazer o que tem que ser feito. E se nós formos contextualizar, trazer para os nossos dias, ou nos colocar nessa história missionária de Paulo, será que eu tenho parado para ouvir o que estão falando contra mim? Será que eu tenho parado para dar valor àquilo que as pessoas duvidam de Deus em mim? Paulo, em nenhum momento da sua jornada, irmãos, ele para. Muito pelo contrário. A lógica humana, quando Paulo é açoitado e jogado para fora da cidade, é que ele fosse embora. A lógica humana de quando Paulo sofre disso, é que ele saísse do local que estava lhe trazendo desconforto. É que ele fosse embora de um local que quase tirava a sua vida. Só que a Bíblia relata que Paulo retorna para o mesmo local, à noite, para continuar pregando a palavra. A história de Paulo se inicia como um homem que perseguia a igreja. A história de Paulo se inicia como um homem que tinha toda a estrutura, todo o conhecimento, mas que utilizava tudo isso de forma errada. Paulo não utilizava aquilo que ele aprendeu para alcançar e expandir o reino de Deus, não. Paulo ele perseguia os irmãos do caminho. E é interessante que a Bíblia vai narrar em um dos trechos, quando Paulo ele está diante de Félix e depois perante Festo, que Paulo ele vai trazer a sua própria história para se defender contra os seus inimigos que estavam o acusando. Paulo praticamente chega para Festo e fala: você conhece os ritos do povo, você conhece como são os judeus, na sua liturgia de culto, nos seus ensinos, e você sabe quem eu era no meio dos judeus. Paulo usa a própria história para trazer ao conhecimento de pessoas que iriam julgá-lo, que ele vivia antes contra aquilo que ele estava vivendo. Talvez eu e você fomos alcançados em uma condição, em um contexto, de que não acreditávamos em Deus. Muitos aqui foram alcançados em um contexto de drogas, de álcool, de prostituição. Pessoas que, quando a sociedade olhava, não via nenhum tipo de solução. E Deus, Ele chegou para você, Ele trouxe para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz. Contextualizando Paulo perseguia a igreja, era contra crente, odiava crente, perseguia até matar crente, açoitar crente. E em um dos seus dias de rotina de perseguir crente, Paulo se encontra com o Deus dos crentes.
Enquanto Paulo está ali falando com Festo e conversando com ele, enquanto Paulo estava com Agripa também, ele fala: olha, eu me encontrei com Jesus. E aquele homem me disse que eu padeceria no meio dos judeus e dos gentios para levar a sua mensagem. Então eu não estou aqui sem nenhum norte. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui obedecendo uma palavra. Irmãos, você e eu estamos em missões, não é pelo nosso próprio desejo, coloque isso em sua mente. Você não faz missão porque você quer. Você não faz a pregação da palavra, você não prega a palavra porque você quer. Você prega porque você obedece. Você está no campo missionário porque você obedece. Porque Jesus, ele disse para nós: vão, façam, ou seja, obedeça a minha ordem. Missões não é para quem quer, irmãos, é para quem obedece. É por isso que muitos chegam cheios de alegria, cheios de emoções, cheios de pensamentos e param, porque vem do emocionalismo do momento, não vem entendendo que o chamado é obediência. Eu preciso entender que a minha luta, a minha dificuldade, ela não entra na questão de eu querer obedecer ou não. Eu tenho que obedecer, independente de qualquer coisa. Então Paulo, um homem cheio de status, um homem com toda a envergadura de perseguidor, Jesus fala: você agora vai ter que me obedecer, Paulo. Olha o contexto de Paulo. Ele obedecia aos homens e agora tem que obedecer a Deus. Olha o seu contexto, você obedecia à sua carne, agora você tem que obedecer ao Espírito Santo. E Paulo vai dizer: olha, eu estava tentando entrar em um lugar e eu não conseguia, até que impedido pelo Espírito Santo. Paulo está lá com os irmãos, congregando, orando, se consagrando, até que o Espírito Santo fala: separai a Paulo e a Barnabé. Aí eles são enviados para a sua jornada missionária, conhecem pessoas, alcançam vidas, e na sua caminhada se separam, até que nós temos aquela passagem icônica de Paulo e Silas na prisão. E talvez, pastor Wilson, no nosso contexto pessoal, dentro de uma prisão, todos nós estaríamos tristes. Eu não sei quem já teve o infortúnio de estar um dia, pelo menos, em uma cela. Mas é terrível, hein, Carlos? Você ficar aprisionado, você está ali sem uma condição de vida humana, você está em uma condição de vida que não traz nenhum tipo de alegria. Eu citei Cálice porque ele conheceu muitas pessoas. Eu também conheci muitas pessoas. E que nessas condições, a única coisa que você tem em mente é ficar triste. É você não ter nenhuma perspectiva de alegria. Só que a Bíblia relata que Paulo e Silas cantavam e anunciavam o reino. Irmãos, é lindo porque o chefe da prisão, quando vê tudo caindo, ele já quer se matar. E Paulo fala: epa, não faça isso, estamos todos aqui. Eu quero somente trazer uma ideia que eu penso sobre essa passagem, pastor Wilson. Eu acredito muito que enquanto Paulo pregava para aqueles homens que estavam presos,
O Espírito Santo derramou tanta autoridade em Paulo que aqueles homens não conseguiam sair de perto dele sem ouvir a mensagem. Eles estavam ali porque eles gostaram de ouvir sobre Jesus. E quando aquele homem pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Era porque ele também ouviu. Ele queria entender sobre esta salvação. Paulo, na sua jornada missionária, e defendendo a fé, ele chega diante do rei Agripa, a tal modo que a sua defesa faz com que aquele homem titubeie, irmãos. Festo e a sua pessoa que o acompanhava, se eu não me engano, a sua irmã, ou era sua esposa, falam para os homens, olha, não tem com o que condenar este rapaz. Paulo apela para o imperador, porque ele sabia que ele tinha que chegar a Roma em algum momento. Paulo, ele não perde o foco, irmão. Ele poderia usar o seu privilégio de ser um romano e falar, não tenho o que fazer aí, me solta. Não. Ele simplesmente fala, eu quero ir até o imperador, porque eu tenho um compromisso com o meu chamado. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, irmão. Você não tem um compromisso com o pastor Martins. Você não tem um compromisso com o Ciselmar. Você não tem um compromisso com o Cleiton, com o Calazans, com o Cálice, com o Miriam, com o Gilmar. Você não tem compromisso com nenhum de nós. Você tem um compromisso com Deus. Você, internauta, que talvez parou de viajar, o teu compromisso é com Deus. O teu serviço é para Deus. E Paulo não olha essas condições de estou com algemas, estou aqui sem dinheiro, estou aqui sem os meus amigos, estou aqui sem os meus familiares. Não. Paulo olha para o contexto e fala, vocês precisam conhecer quem eu conheço. Você não pode olhar para a sua dificuldade, irmãos, e calar a sua boca. Você não pode deixar que a falta de dinheiro no bolso, que é bom e às vezes a gente não tem o dinheirinho, faça com que você diga, eu não posso mais pregar a palavra, eu não tenho dinheiro. Mas eu não digo isso, Calazans, diz. Quando você chega para um dia de viagem missionária e fala, eu não vou viajar porque eu não tenho dinheiro. Exercite a sua fé. Fale, Deus, eu não tenho, mas o Senhor tem. Irmãos, eu costumo dizer, e é uma verdade, o principal preocupado com a obra de Deus é o próprio Deus, irmãos. Um exemplo prático, por esses dias Deus usou a nossa irmã Maria Paula para trazer aquela quantidade de alimentos e a gente vibrou. Nós nos alegramos nos grupos. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, Senhor, 2 dias antes, ou 3, o pastor Martins conversava comigo e com o Rildo sobre a questão das cestas, para ver como seria essa semana, que Deus ia ter que enviar a providência, e o Senhor traz a resposta. E essa frase bateu na minha mente, a obra de Deus, o maior preocupado é Deus. Tu está indo para Lapão com o interesse de fazer a obra de Deus? Aquieta o teu coração. Ele vai enviar o socorro. Ele vai enviar as verbas, não importa, ele vai enviar as finanças. Ele vai dar as estratégias. Quantas vezes ouvimos falar de jovens na praia vendendo debaixo de chuva e receberem ofertas? Vender água debaixo de chuva. Amanhã, inclusive, eles estarão lá na Barra vendendo água. E você já ora, se você não pode ir, ore para que Deus abra as portas. Se você não tem estratégia, peça a Deus a estratégia. Porque quando Paulo estava em dificuldade, ele falava, olha, vem cá, vamos ali construir tenda que eu sei, vamos ganhar um trocado para nos sustentar. O missionário, ele tem que aprender a se virar também, irmãos. Vai ali, faz um cabelo de um, faz a unha de outro. Vai ali, trabalha de ajudante de pedreiro. Vai ali, trabalha numa obra. Fica uns dias trabalhando para alguém, para ali, para acolá. Vai ali, vende um perfume, eu vendo, quem quiser comprar, estou aí. Sabe? Vai ali, vende uma roupa. Não, eu sei fazer costura, vou costurar a roupa de alguém.
Olha, vai ali e faz uma lavagem de roupa. Tem gente que trabalha com isso, lavando roupa. Irmãos, a obra de Deus é isso. É na dificuldade que você continua fazendo ela. Porque seria muito bom, né, se Deus enviasse aí uma pessoa multimilionária para todos os meses ofertar tudo que a gente precisa. Seria maravilhoso, irmãos. E nós queremos até isso, irmão, que toda viagem não tenha dor de cabeça, hein, chefe? Ia ser maravilhoso, irmãos. Já pensou? Chegar um multimilionário, tome aqui todos os seus ônibus, tome aqui sua base, tome aqui dinheiro para todas as viagens. Meu Deus do céu. A gente ia ficar, né, naquele momento de glória, chorando, caindo de chorar. Maravilhoso. Mas seria uma grande cilada para muitos. Porque se acomodaria. Porque iria colocar a obra de Deus em segundo plano. Não, agora o SOS Sertão já tem um ônibus. A gente ainda quer, viu, irmãos, entenda. Não, agora o SOS Sertão já tem condições de pagar tudo. A gente ainda precisa pagar, viu, irmão, calma. Mas traria ao coração de muitos a preguiça. O comodismo. Não, para que o pastor Martim está fazendo essa campanha? Se agora já tem o caminhão. Para que isso? Se agora já tem as cestas básicas. Muitos de nós ficamos dessa forma. Muitos de nós ficamos preocupados. Aliás, colocamos isso como barreiras para ficarmos na obra. Não, agora já tem lá cálice, o cálice já está de boa, não preciso mais orar. Não, agora já tem Maria Paula que está conseguindo algumas doações de alimentos, então não preciso mais eu ir para a colheita. Não, irmão. Cada um faz a sua coisa que tem que fazer. Deus deu o dom a Maria Paula de ter a habilidade de conversar com as pessoas e conseguir ofertas. De chegar o feijão, o arroz, os alimentos. Mas a você Deus não deu isso. Deus lhe deu a força e a resistência para estar na frente do mercado. Deus lhe deu talvez uma network que consiga isso, você no WhatsApp, mas a mim não. Cada um foi separado por Deus nessa obra para fazer a vontade dele. Paulo, ele tem todo o cuidado de continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. De incentivar e encorajar outros a fazerem aquilo que foram chamados para fazer. Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, não deixe que eles desprezem a sua mocidade. Não deixe com que eles desfaçam daquilo que Deus já lhe deu por direito. Olha, Timóteo, pregue a palavra. Cumpre a tua função de um evangelista. Exerça o dom que está com você e que foi imposto sobre as mãos. Timóteo, não pare de fazer o que tem que ser feito. Seja um soldado, seja um obreiro aprovado, Timóteo. Paulo, ele não fica olhando para Timóteo com aquele olhar: coitadinho de Timóteo, vai sofrer tanto. Não, padeça. Sofra as aflições de um soldado de Cristo. Paulo, ele não tem esse mimimi que a gente vê aí por fora não, irmão. Venha, pare agora de sofrer. Não tem, irmão. Se você vem para o evangelho, tu vai parar de sofrer na mão de Satanás. Ele não vai mais te aprisionar a pessoa no álcool, na bebida, não. Tu está agora liberto, mas para sofrer em favor do reino. É calúnia? Aguente. É afronta? Aguente. É a pessoa duvidar que Deus te usa? Aguente. É você pregar a verdade e a pessoa distorcer e transformar em mentira? Aguente, irmão. É você estar vendo ali, caminhando com a tua esposa a vida toda, aquele caminho correto que a Bíblia ensina, e as pessoas dizendo: tem que trocar. Meu filho, fuja, aguente. É você ensinar ao teu filho e à tua filha o correto que a palavra ensina. Que o menino é menino e a menina é menina. E as pessoas disserem: você é intolerante. Aguente. Porque Paulo fala para Timóteo com todo o cuidado, irmãos. Aqui nessa carta de Timóteo, quando Paulo vai orientar Timóteo, é um cuidado de um mentor para o seu discípulo.
Talvez Paulo está falando, Timóteo, você viu que eu sofri. Você padeceu muitas coisas comigo, Timóteo. Não é possível que quando chegar a sua dificuldade, você vai parar. Não é possível, internauta, que na sua dificuldade, você vai parar. Paulo, ele vai com foco até chegar em Roma, enfrentando as lutas, as aflições, os disse-me-disse. Como não lembrar de quando a Bíblia fala que Paulo passa um período em Corinto, e durante 3 meses ele sofre mentiras, calúnias, dissensões. Ele tem o cuidado de estar ensinando a palavra todos os dias. E é nesse período que ele faz a carta aos Romanos. É quando ele está ali em Corinto. Ele começa a se preparar para ensinar os irmãos de Roma o que tem que ser ensinado, mas está sendo levantado calúnia contra Paulo. Aí talvez, missionário, você que está aqui hoje, você que está acompanhando na live, está toda hora se perguntando, será que eu fui chamado para isso? Será que Deus me separou realmente para missões? Estão dizendo isso de mim, até mesmo a minha liderança na igreja, estão falando que eu não fui chamada para isso. Repreenda em nome de Jesus. São somente caluniadores querendo te parar. São somente mensagens negativas tentando transformar aquilo que você faz de positivo em nada. Então, irmãos, como Paulo, prossigamos para o alvo. Olhem para a carreira que está proposta para cada um de vocês. Não olhe para a carreira que está proposta a Josemir, que está proposta ao pastor Martins, que está proposta a mim, ao Cleito. Olhe para a carreira que está proposta a você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, olhe para o que você já tem feito este ano. Se pergunte se não pode melhorar. Se pergunte se não pode ceder um pouquinho mais para Deus. Se pergunte se não pode entregar um pouquinho mais para a obra. Estamos acabando 2024. E você não precisa pular 7 ondas no Mar da Barra ou do Rio Vermelho, não. Você não precisa fazer nenhum tipo de promessa, não. Você precisa somente se conscientizar de que em 2025 você terá que fazer um pouquinho mais. Que em 2025 você tem caixa para conseguir ceder mais um pouquinho para Deus. Para conseguir entregar um pouquinho mais para Deus. Paulo enfrentou um naufrágio. Foi picado por uma cobra. E quando tem a oportunidade, ele vai pregar a palavra. Ele chega a Roma e poderia, vou ficar tranquilo, é minha aposentadoria, eu vou parar por aqui, vou jubilar o meu ministério. Não. A Bíblia diz que durante 2 anos, Paulo continua a ensinar a palavra a todos aqueles que o visitavam. Então, irmãos, não é a sua falta de dinheiro, não é a sua luta pessoal, não é a sua luta na família, não é nada disso que vai fazer você parar. O que vai fazer você parar é você mesmo. O que vai fazer você parar é você olhar para você e falar, eu não tenho condições. Sendo que Deus já falou, diga o fraco, eu sou forte. Sendo que Jesus já falou, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está escrito. Sendo que o Senhor Jesus já prometeu, olha, eu estarei convosco todos os dias, até o findar dos séculos. Então, irmão, você já tem motivo suficiente para não parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você já tem exemplos o suficiente para falar, olha, Paulo conseguiu, olha, Timóteo conseguiu, olha, Jesus me disse que eu consigo, então eu vou conseguir. Sabe por quê? O fogo não pode se apagar. A chama no teu coração de missões jamais pode se apagar.
Ainda que venham mentiras, calúnias, dissensões, pessoas para lhe atrapalhar, você vai olhar para você mesmo e vai dizer: essa chama que está ardendo, ela não se apagará, e eu continuarei fazendo a vontade do meu Deus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de passar a oportunidade, que você se coloque de pé. Vamos fazer somente uma oração, agradecendo a Deus por estarmos ainda com os olhos voltados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se você tiver com a sua dupla de oração aqui nesse momento, você vai até ela para orar junto com ela, ela está aqui. Se não estiver, você chama ela em pensamento na hora do momento da oração. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele continua sendo fiel. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Ó Deus, te agradecemos ainda mais por estarmos, Senhor, cumprindo a Tua vontade, Pai. Ó Deus, nessa manhã nós queremos declarar os céus, que o Senhor pode contar conosco para cumprir a Tua vontade nessa terra, Deus. Ó Deus, nós não queremos somente falar, nós queremos agir conforme ao envia-nos. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, ó Pai, para alcançar os povos sertanejos. Olha para nós, Senhor, que mesmo em nossas dificuldades, nós queremos declarar que estaremos com os olhos voltados para o Senhor, Pai. Que iremos cumprir a carreira que nos foi proposta, Pai. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos levantou para alcançar essa geração. E no meio dessa geração, nós entoaremos e cantaremos o Teu nome, Pai. Ó Pai, fortalece os passos daqueles que estão com os passos vacilantes. Redobra, ó Senhor amado, o ânimo. Traz de volta, ó Deus amado, cada vez mais o interesse em te servir, Senhor. Continua colocando no coração dos teus filhos e filhas a vontade de te servir no campo missionário, Senhor. Ó Pai, aquele que está acompanhando através da live, que não está mais com a força necessária, traz a força, traz o vigor, Senhor. Traz o interesse e o ânimo, ó Pai. Envia os recursos necessários para cada um de nós estarmos fazendo a Tua vontade. Senhor, queremos declarar diante do Senhor e diante deste altar a Tua palavra. Ó Pai, é o Senhor quem diz que quando nós pedimos o nome de Jesus para honrar o Teu nome, o Senhor atende. Ó Pai, e eu não vejo algo mais magnífico para honrar o Teu nome do que pregar a Tua palavra aos povos não alcançados. Ó Deus, então eu quero profetizar sobre a Tua palavra e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que esta semana seja uma semana de provisão para esta obra. Ó Deus, que o Senhor envie os grãos, que o Senhor envie cada material necessário, e que o Senhor envie, ó Deus amado, as finanças para os Teus filhos. Ó Pai, para eles estarem em Lapão, fazendo a Tua obra, ó Deus amado. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus você diz, glória a Deus, pastor Wilson, pastor Martins.